TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Muito bom dia a todos, meu nome é Tiago e estamos iniciando mais um programa Nova Era que chega a toda Divinópolis, a todas as cidades vizinhas aqui da nossa região. Bom dia aos telespectadores e bom dia também, ou boa tarde, boa noite, aos internautas que irão assistir esse nosso programa. O programa Nova Era, ele é um programa que ele é realizado pela AME Divinópolis, pela Aliança Municipal Espírita, e também com o apoio da TV Candidez. Hoje nós iremos tratar de um assunto, que é um assunto que está em pauta, que é um assunto que está ganhando uma grande relevância nos últimos anos, já nas últimas décadas, mas principalmente agora nesses últimos anos, que é o suicídio. Então nós iremos falar sobre o suicídio sob a ótica do Espiritismo. E para falar sobre o suicídio, nós convidamos o nosso amigo Robson, o Robson Martins, é o nosso amigo aqui da região. O Robson, ele é espírita de berço, Robson? Nasceu em lar espírita, tem aí uma grande bagagem para passar para a gente sobre o espiritismo e ele que vai nos falar sobre esse assunto. Muito bom dia, Robson, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Exatamente. Robson, para a gente começar a nossa discussão sobre o suicídio, como que o espiritismo ele analisa a questão do suicídio? É uma boa pergunta. E é interessante que a doutrina espírita, dentro dos conhecimentos que ela nos traz, ela nos fala que é uma transgressão à lei divina. É como tivesse dado, como não? É uma missão que a gente recebe, porém, nós desistimos dela no meio do caminho. E missão, a gente precisa abrir a cabeça para não perceber que, de repente, missão é aquela situação de espíritos extremamente elevados que vêm à Terra fazer a diferença, como um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Missão é um propósito que você tem. Muitas vezes a gente, diante das lutas, esquece disso e foge da missão através do autoextermínio. Entendo. Então, a profissão seria uma missão? Viver em família seria uma missão? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, faz parte, A missão que a gente vai entender, na verdade, é o progresso da gente mesmo, que vai utilizar de todas essas formas que seriam como ferramentas para a gente progredir. A família, a profissão escolhida, o trabalho que a gente tem, são esses instrumentos para que a gente atinja o objetivo da nossa missão, que a gente provavelmente escolheu antes. Na maioria das vezes a gente definiu o que a gente precisava fazer nesta vida. Ótimo. Robson, vários segmentos religiosos, através também de suas tradições históricas, alguns deles condenam o suicida. Como que o Espiritismo ele vê isso? O Espiritismo ele também condena o suicida? Isso é bem forte na nossa cultura de condenar, muito arraigado ao nosso jeito de sempre condenar, e condenar normalmente a pessoa. Mas dentro da doutrina espírita não há condenação, não há a ideia de você fazer errado e que ela merece ser punida, não é essa a ideia. Uma doutrina na qual se baseia na mensagem de Jesus, que sempre falou do amor ao próximo como a si mesmo, o perdão das ofensas, amar os inimigos, que é uma coisa ainda mais ampla, Sim. De não julgueis o próximo, e chega próximo à adúltera e fala, ninguém te condenou, porque ninguém pode tirar a primeira pedra. Como é que vamos condenar a pessoa? Que se reprove o ato, A escolha que foi feita, sim, é um problema, tem consequências graves, é difícil, é ele que a gente precisa tratar. Sim. Mas a pessoa, não, ela não precisa ser condenada, ela precisa ser ajudada. E aí vem a doutrina espírita e dá recursos para essa pessoa, para todos nós, não só no suicídio, mas para todos nós entendermos assim, o que nós erramos. Sim. Quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos,
e começar então a ter força de mudar isso. Como diz aí no Velho Testamento, se eu não me engano, Deus não quer a morte do pecador, Sim. mas que ele se arrependa e viva. Quer dizer, a busca é da transformação da pessoa e não para que ela permaneça na mesma situação, seja condenada a alguma coisa eterna, não tenha direito a coisa alguma. Uhum. Essa é uma experiência, toda escolha, mesmo que seja ruim, traz consequências que se tornam lições para a gente crescer. Sim, sim. A questão é aproveitar e dar recursos para que a gente saiba aproveitar isso. Compreendo. Nós temos algumas indicações, Robson, por exemplo, do Centro de Valorização da Vida, né, várias instituições e ONGs também que trabalham, né, combatendo o suicídio e dando um suporte para essas pessoas que estão, né, numa fase mais difícil da vida e que recorrem ao suicídio. E uma das coisas que eles nos falam, né, é exatamente essa questão do não julgar, do não condenar. E às vezes um adolescente ou uma outra pessoa mesmo, e ela fala que quer suicidar, né, quando ela verbaliza, muitas vezes essa fala nossa condenatória, né, essa fala de que isso aí é só uma fala, você não vai fazer isso, né, e isso às vezes pode até precipitar novas tentativas de suicídio. Então essa visão do espiritismo, que não é uma visão condenatória, ela seria mais ou menos nesse mesmo sentido? Sim, a ideia é fortalecer a pessoa para que ela não caia nessa situação. Ótimo. E se cair... Tem que acolher, né? E se cair, existem os recursos para que ela, pouco a pouco, se reerga e possa reparar a própria luta, né, a própria dificuldade que ela criou consigo mesma. Exatamente. Então, como eu costumo sempre dizer, para tudo tem um jeito de sair, para tudo há uma solução. Né? E o objetivo da doutrina é fazer com que a pessoa não procure essa saída falsa, né? Sim. Robson, nós vemos nas últimas décadas aumentar os níveis de suicídio, né? Por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. E quando eles nos trazem esses dados, eles ainda falam que isso é mais preocupante, porque a estatística, quando ela chega para a gente, ela é no mínimo aí 3 vezes maior. E eles falam que para cada suicídio existe aí de 10 a 20 tentativas de suicídio. Então, ou seja, a cada 40 segundos, no mínimo 10 pessoas estão tentando se suicidar. Né? E como que o Espiritismo vê isso? Há alguma explicação espiritual para esse aumento no índice de suicídio? Essa é uma questão muito grave, né, que a gente traz. A própria estatística da OMS, que primeiro ela considera o seguinte, né, os países desenvolvidos é que trazem as estatísticas mais precisas. Sim. Os subdesenvolvidos, e onde nós, né, o Brasil, estamos, não são estatísticas ainda tão confiáveis. Então aí é preciso cuidar de uma ideia que se percebe quando fala que nos países desenvolvidos está morrendo muita gente. Né? Morre-se mais em países desenvolvidos do que nos subdesenvolvidos. É preciso ainda um pouco de cuidado nisso. Mas existe uma explicação interessante. Se a gente pegar a própria estatística da OMS, ela vai falar que a grande parte dos suicídios ocorrem por causa de doenças psíquicas mentais. Né? Quando a gente traz essa informação, traz também relevante que a depressão é uma das principais que estão ali aparecendo bem sobre a situação do suicídio. Aí beleza, por que a gente pega a ideia da área dessa situação, né? Porque ela vai diretamente nas questões do espírito. Né? Para nós, vamos olhando sobre a visão espírita, qualquer doença psíquica especialmente, ela tem a ver mais com a alma, com o ser, com o espírito, do que simplesmente com a questão física. Não é um desarranjo no cérebro, um problema neuronal que possa ter acontecido, mas que pode acontecer devido à continuidade da situação psíquica que vai ficar se expressando no corpo até alterar toda a organização física. E é bom lembrar, como você já disse antes, que muita gente segue aquele ditado, né? Cachorro que muito ladra, né? Que muito late, não vai fazer, não morde. E não é bem verdade. É melhor, tem que se mudar essa visão, porque se a pessoa já está falando que talvez queira se matar, ela pode fazer isso mesmo. Ela está pedindo ajuda. Olha, eu estou aqui. Sim. Me dá uma força, que eu não estou achando outro caminho senão essa saída falsa. Né? E aí a gente pega, por que a gente tem tantos problemas psíquicos, né, voltando? Por que a gente
procura isso e vê essa coisa aumentando? Uma, porque talvez passe a ser mais conhecido, né? Sim. Antigamente não tínhamos tantas informações, tudo era mais velado e tal. Hoje a gente tem mais essa informação cada vez mais precisa. Mas outra, pela própria evolução da humanidade, pegando principalmente do Renascimento, lá de 1500 em diante, o homem vem construindo toda uma filosofia baseada na mecânica científica, né? No mecanicismo científico. Sim. Tudo pode ser explicado na máquina, tudo está no seu cérebro, na questão orgânica, e começa então a negar a Deus, negar a vida após a morte, você é simplesmente essa máquina. Sim. Né? E aí, diante disso, segue-se a ideia também materialista. Nós somos do mundo, vivemos para o mundo e vamos morrer nesse mundo e pronto, acabou. Sendo assim, você tem que procurar o que são os valores do mundo que hoje a gente tem. E quais são os valores do mundo, né? A gente procura a grandeza material, que aí pode ser para cada um, pode ser uma coisa diferente. Né? Você pode pegar, para uns é ter a sua casa própria, é ter o casamento feliz, é ter a casa com os filhos, é ter o carro 0 quilômetro, é ter o seu primeiro milhão juntado, né? Sim. Só que quando a pessoa atinge esse patamar, ela encontra quase sempre uma espécie de vazio. Que aí ela percebe, para onde eu vou? Eu atingi aquilo que eu queria. E aí? Qual que é o meu propósito? Né? Qual que é a minha busca? Aí você vê muito, talvez, em países desenvolvidos, né? Você pega uma Dinamarca, uma Suécia, um Japão, que tem todas as condições materiais arrumadas. Você não tem aqueles problemas de saúde igual a gente tem aqui de saneamento básico, de gente ainda com cólera, com diarreias, passando fome. Isso não existe lá. Né? O pessoal é educado, respeita mais as leis do que a gente e tal. Mas e aí? Cadê o propósito? Né? Você se percebe muito bem isso porque enquanto você tem o que lutar, aqueles que já passaram por faculdade, por estudar e ter que sair fora de casa e aquela luta toda que se tem, né? Ele não tem tempo para ficar lembrando dos problemas que ele vai sentir, de tristeza. Ele está ralando, ele está lutando, ele tem um propósito. Sim. Aí quando ele atinge aquilo, agora eu formei, estabilizei a vida, de repente ele, o que eu estou fazendo aqui, né? Sim. E aí você percebe que o homem vai além dessa questão material, né? O homem vai muito distante disso. E é por causa dessa falta de propósito, de motivo, é que a gente começa a procurar uma saída. O descontentamento da vida, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que também está no Livro dos Espíritos. Quando a gente atinge essa saciedade, agora o que eu faço, né? Sim. Eu desisto, né? Não tem nada o que fazer, para que continuar? Depois da morte não tem nada, eu já estou sofrendo, estou sentindo vazio, por que não pular para esse lugar? A gente vai para lá mesmo? Para que continuar sofrendo? Para que continuar vivendo? Então isso leva a perceber a nossa realidade atual, que hoje é muito forte, né? Essa ideia de consumismo, essa propaganda toda que se faz de você ser a pessoa de sucesso, de você aparecer, né? Parecer, né? Você tem que estar sempre bem vestido, bem arrumado, ter as coisas, e não aquilo que realmente importa para você. Sim. E quando você começa a ter essa dicotomia, começam os problemas, e como você não tem valores que não ultrapassam as questões materiais, por que não partir? Por que não ir embora um pouco antes do que era esperado? Sim, sim. Né? Você falou uma coisa interessante e me lembrou de uma frase do Schopenhauer. Né? Schopenhauer ele tem uma frase onde ele diz assim, o homem ele é um pêndulo que oscila entre a insatisfação e o tédio. Né? Se ele não satisfaz um desejo, ele fica insatisfeito. Mas tão logo ele satisfaz o desejo, ele cai no tédio. Né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Né? O Guimarães Rosa ele também fala algo semelhante, que ele fala assim, olha, o animal satisfeito dorme. Né? Então, ou seja, quando a gente satisfaz os desejos, a gente cai numa certa inércia, digamos assim. Então isso teria a ver com a gente satisfazer os desejos do mundo e não satisfazer aqueles desejos, por exemplo, que Jesus falava, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Ou seja, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e essa comida que não dá mais fome, né? Seria mais ou menos nesse sentido? Tem a ver, sim. Porque, por exemplo,
Se eu não, você até me corrige se eu estiver errado, porque eu tenho uma certa lembrança, eu ainda não consegui foi achar. Mas a própria OMS estava revisando o conceito de saúde, que o que tem lá em 1946 diz que é a completa estado de bem-estar físico, mental e social. Sim. E ela passou a incluir, se eu não me engano, a parte espiritual também. Há uma proposta para isso. Ainda não foi, digamos que ainda regulamentado, mas há uma proposta para se colocar. E isso é interessante porque vamos tirar a ideia do espiritual, da ideia assim, agora é do mundo metafísico, aquela coisa toda. Vamos só olhar dentro da visão que a gente tem física, material, né? O espiritual é um propósito que seja maior que você, um propósito que vá além das questões materiais que a gente está preso. E essa é a busca do homem. Então, quando ele começa a atingir esse vazio, né, automaticamente ele está recebendo uma lição importante falando para ele, olha, você é mais do que isso. Sim. Você vai além do que isso. Né? A gente tem experiências, né? O efeito placebo já mostra a mente da pessoa muito mais poderosa do que se imagina. Né? A gente tem as gravidezes psicológicas que mostram o quanto que a mente pode alterar isso. A psicologia já demonstra que a mente não está tão bem conectada dentro das células cerebrais, onde a gente da psiquiatria, da medicina, tenta achar que é tudo ali, né? E aí vem a doutrina espírita e fala, não, realmente não está, porque está no espírito. E o espírito, ele é imortal. E você quer conter as coisas dentro do mortal, você começa a ter um problema. Então, uma dúvida, Robson. O espírito, ele imprimindo o corpo físico, né, como você disse, ele também pode alterar essa questão genética, né? E a produção de hormônios, a produção de neurotransmissores. Então, o problema seria do espírito que, por exemplo, por uma baixa de serotonina, né, que a depressão, como você disse, é uma das causas principais do suicídio. Então, uma baixa de serotonina seria uma causa que está no espírito, que imprime isso no corpo físico, que causa essa baixa de serotonina. E que também, se for detectado isso, também seria importante o sujeito procurar um profissional para que isso pudesse também corrigir esses níveis de serotonina com medicação, mas também tratar o espírito. É mais ou menos por aí? Sim, é esse o caminho. A gente tem uma questão interessante, né? Certa vez eu perguntei, quando estava fazendo o estudo para o pessoal, quem é que sente? É o corpo ou é o espírito? Né? E todo, não, é o corpo, porque você corta, né, a carne, aí é o corpo que sente. Tá, mas você pega um corpo em coma, corta ele sente? Ele te dá reação? Né? Quem sente, quem traz os sentimentos é o espírito. Sim. Agora, o corpo reage no espírito, o espírito reage no corpo. A coisa é de mão dupla, tá? Né? Se você tomar algum remédio, vamos supor que você está normal, você toma algum remédio que muda algum hormônio, certamente ele vai chegar lá no seu espírito, né, no cerne dos sentimentos e vai expressar algumas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 6 de Perfeitos, se eu não me engano, 17. Ele traz uma informação assim, quando o espírito, né, nas instruções do espírito diz, a pessoa que que é nervosa, né, que ele chama até de bilioso, né, Isso. Essa pessoa nervosa, num corpo que permite expressar esse nervoso, vai expressar, mas ela, num corpo que não permite essa expressão, ela vai expressar de outro jeito. Sim. Vai mostrar isso de outra forma. A máquina, né, o corpo físico que a gente tem, é um simples instrumento, que é adequado. Então, nós influenciamos sim a genética. Antes de reencarnar e durante a encarnação, a gente vai alterando as estruturas para exprimir um pouco de nós, né? Um pouco dessas sensações. E aí, quando a gente cai, igual na depressão, é lógico que precisa do remédio, mas precisa da terapia. Sim. Eu preciso entender, na verdade, a causa. Infelizmente, a nossa ciência, a nossa medicina, trata mais os efeitos do que procura a causa. Sim. E a causa está dentro da pessoa. Ótimo. É na transformação dela que ela realmente vai resolver, vai curar. Por isso que a gente ouve tanto a ideia de a verdadeira cura está no espírito. Às vezes você pode sofrer, você pode ter uma doença crônica, difícil, isso é doloroso. Mas aproveite, porque na verdade ela está curando, permitindo que você se cure a sua própria alma. Então, Robson, olhando por esse viés, né, de que a causa está no espírito, quais as possíveis causas de uma pessoa querer o suicídio e quais as possíveis consequências para o espírito que suicida? Isso é bem interessante.
né? As causas, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo de Penas e Gozos, do livro 4º, né, que fala das esperanças e consolações. E os Espíritos dizem assim, bem textualmente, né? Ociosidade, saciedade, né? E tem uma terceira que agora... Falta de fé. Falta de fé, exatamente. Esses 3 itens. E se a gente olhar bem, realmente acontece. Se eu atinjo aquilo que eu me proponho dentro da matéria, então eu estou saciado. O que mais eu quero? Se eu não trabalho e cruzo os meus braços, e aí? Qual que é o objetivo, né? Por muito tempo, principalmente na nossa sociedade ocidental, o trabalho é colocado com uma ideia de punição, né? Sim. Então, os nobres na Idade Medieval, ainda na Idade Moderna, eles não trabalhavam. Quem trabalhava eram os servos, né? Os burgueses. Porque esses são ruins, eu, como sou bom, sou um eleito de Deus, eu não posso trabalhar, né? E depois a gente passou a entender a importância do trabalho. O próprio Jesus falava sempre do trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Ele nunca deixou de agir, de ter essa ação. E quando a gente deixa de trabalhar, né, que a gente fica ocioso e para no tempo e fica olhando o tempo passar, né, quando a gente simplesmente sacia as nossas necessidades materiais, né, eu cumpri todos os meus desejos, né, físicos, e aí? Ou quando eu atinjo a falta de fé, que aí vem uma causa histórica, né, nós criamos uma fé extremamente política, na verdade, para satisfação de interesses, e não entendemos a fé como aquela fé que Jesus nos falava, como a gente encontra também em outras formas, né, em outros prepostos que Jesus enviou, através de Buda, através de Confúcio no Oriente, por exemplo, mostrando a fé, na verdade, como confiança nas suas próprias forças e na percepção da providência divina. Sim. Né? A gente criou um Deus humano, um Deus que ora é bom, ora é ruim. Ele é meio bipolar, às vezes, né? Na hora ele fica triste, não quer saber de nada, depois ele levanta e vamos fazer, vamos construir, meu Deus do céu. Fica com raiva e destrói tudo. Olha a noção de Deus que a gente criou, né? E diante dessas coisas, é lógico que, utilizando com todo o mecanicismo que a gente tem, nós passamos a utilizar isso para justificar a satisfação dos interesses materiais. Logicamente, diante disso, a gente resolve procurar a saída. Percebe qualquer situação. Se você pegar a depressão e ir lá no fundo, se você pegar algum problema, você vai perceber que cai num desses 3 pontos. Sim. Que aí a gente precisa o tripé, né? Que é você trabalhar, que é você desenvolver a fé no futuro, perceber que você é um espírito. Sim. E, principalmente, você trabalhar, perceber a fé no futuro e o último item que é interessante, que aí me desculpe, a memória está falhando, o Alzheimer juvenil tá pegando aqui. Mas isso também, aí você entraria nessa última pergunta que eu faria para você, né, para a gente já iniciar esse fechamento também. Como que a visão espírita, ela pode auxiliar na prevenção do suicídio? Né? Agora já pensando num trabalho preventivo. Como que essa visão espírita pode auxiliar nessa prevenção? Sim. E aí eu lembrei o 3º item. Ótimo. Humildade. Sim. Né? Trabalho, fé no futuro e humildade. Né? E aí é que a doutrina espírita entra, porque ela trabalha essas 3 coisas para a gente. Ela nos mostra primeiro que a gente precisa agir. Nos mostra em segundo que nós, positivamente, continuamos a viver e que ninguém está aqui por acaso nem desamparado. Em terceiro, mostra a humildade, porque a gente sempre tem o que aprender, então eu nunca vou ficar saciado. Eu sempre vou buscar mais, buscar saber mais. Nunca, como dizia Sócrates, eu sei que nada sei, né? A gente começa a entender isso. E aí a doutrina vem de forma positiva, direta, né? Que você pode, de alguma forma, ser até palpável, né? Pelas comunicações, pela vinda, você procura o livro Céu e Inferno, você vai ver a experiência dos espíritos nas diversas situações que eles viveram durante a Terra como consequência. E aí você pega uma doutrina que começa a mostrar assim, olha, você é responsável pela sua caminhada. Você nunca deixou de ser amparado, porque existe um Deus que não é mais um Deus terrível, mau, né? Que é um ser humano. Mas, para termos só de comparação, é um pai e uma mãe tão amorosos que não nos deixa desamparado, né? Que nos permite continuar a caminhar, que nos dá força antes e depois das nossas escolhas. Procura nos inspirar para acertar o caminho, mas se a gente escolhe o caminho infeliz,
ele nos abre para que a gente aprenda com os erros. Ótimo. Né? Ótimo. E aí tem uma série de outras coisas que a gente abre para que se procure, né? que vá ao conhecimento da doutrina espírita para você perceber. A ideia não é fazer uma religião dominante. Ótimo. Robson, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui falando ainda por muito tempo sobre isso. O assunto é palpitante, o assunto é instigante, mas a gente agradece, né, quem nos acompanhou até aqui, o internauta que irá ver o nosso programa depois. E o programa Nova Era, ele retorna na próxima terça-feira. E se você estiver passando por um momento de desilusão, de depressão, procure ajuda, né? Procure um CVV, procure o seu líder religioso, o seu pastor, o seu padre, uma casa espírita para conversar com alguém, mas não sofra calado, não sofra sozinho. Essa é a mensagem que a gente deixa, né? Minha e do Robson e de todo o movimento espírita. Até o próximo programa, tenham todos um bom dia. Muito obrigado.